Então, queria agradecer a presença de todos, todas e todos. Estamos quase terminando esse festival. E aqui no Senac Faustola, ou Faustolo, que fica essa dúvida para o ano que vem, esse é o último evento, né, que a gente combinou. E é um evento muito especial, muito bacana. Estamos filmando hoje aqui. Nossa querida Flávia Durante também veio fazer um Instagram instantâneo, porque a Isaac Silva merece esse cartaz todo. Então, agradecer aos nossos patrocinadores, a Colombo Agroindústria e a Lei de Incentivo à Cultura, através do Ministério do Turismo, que proporcionou esse evento, o financiamento desse evento. FIDOG existe desde 2017 e pretendemos voltar o ano que vem aqui em São Paulo e aqui no Senac, que foi uma parceria muito bacana, foi muito legal. A gente está aprendendo agora o caminho das pedras. Vamos voltar e fazer mais coisas com vocês aqui no Senac. Tá bom? Então, vou passar a palavra para o Miguel, que é o nosso parceiro aqui. O Anselmo que confunde as coisas aqui, mas o Miguel veio e resolve. Miguel, para você apresentar aqui as docentes e, enfim, a mesa que nós temos o prazer de compartilhar com vocês. Obrigado, Miguel. Oi, gente, boa noite. É uma honra ter a Isaac aqui. Somos todos muito fãs do seu trabalho, da sua história e de tudo que você faz. Então é um prazer. Então hoje a gente tem aqui uma masterclass com a Isaac Silva, junto com nossas duas docentes, a Samantha e a Tatiana. Então é isso, uma boa conversa para a gente, uma boa aula, um bom momento para todos nós. Oi, gente. Então, só para a gente começar esse bate-papo, acho que vai ser mais para a gente trocar ideias e conversar um pouquinho mais sobre o processo da Isa. Queria só começar, antes de tudo, assim, falando um pouquinho de processos de identidade. Eu já tive uma conversa na faculdade que eu estudei, onde meu professor falava que no Brasil a gente tem várias identidades de outros Brasis dentro dele. Como que é esse caminho de achar uma identidade de um processo criativo numa marca que é tão autoral como a sua? É verdade, a gente tem vários Brasis dentro da gente, né? Mas só que a gente tem que se empoderar do Brasil que a gente conhece e transformar isso em algo. Eu transformei isso em produto. Então, é a gente trazer a nossa verdade. Então, a gente buscar o que está de perto do nosso dia a dia. Porque, às vezes, o que o grande mercado, às vezes, passava para a gente, que era algo irreal, né? Aquela moda, tipo, nossa, será que eu vou poder fazer parte dessa moda? Nossa, eu não vou ter acesso, como é que eu vou fazer isso? Então, é a gente buscar o que tem perto da gente, que nem a moda mais acessível para mim, primeira vez foi um cartão da CA que manhã me dava, que a gente parcelava não sei quantas mil vezes, e brechó. E eu tinha uma grande briga com manhã, porque manhã dizia, brechó não, porque brechó é roupa de gente que já morreu. Então, não traz essas roupas de gente bota para dentro de casa. Mas no brechó, onde eu encontrava marca, sabe, aquele garimpo que você ficava super feliz, mexia nas peças, refazia. Então, quando eu trouxe entendimento do meu universo, o que eu entendia de moda, foi onde eu apliquei. E onde eu falo que eu sou uma grande pesquisadora de moda. Então, eu gosto muito... Minha primeira pesquisa foi sobre as mulheres negras do Brasil. Então, o que a gente tem de referência de mulheres negras do Brasil? Porque a moda já mostrou muitas referências de mulheres brancas, né? Então, as mulheres brancas sempre são muito referenciadas e as mulheres negras indígenas, muito poucas. Então, quando eu cheguei nas mulheres negras, não tem como a gente falar de mulheres negras sem falar das indígenas. Então, as duas estão caminhando juntas, né? Porque elas contam a história do nosso país juntas. Então, é nesse repertório que eu trouxe essa referência para a marca Isaac Silva, que eu montei ela em 2015. E eu montei ela em 2015 por quê? Eu já fui uma estudante de moda, trabalhando, mas era um outro momento. Eu acho que vocês estão num momento... É difícil ainda, não é fácil, mas vocês têm o poder da comunicação, o poder da internet, o poder de ter professoras tão incríveis e maravilhosas junto com vocês. E, naquele momento, era onde eu estava na universidade, onde pouco se falava de brasilidade e onde pouco se falava que a moda brasileira ia dar certo. Então, era sempre um balde de água fria. Eu fiz uma universidade em Salvador, eu sou formada em design e gestão de moda
pela Unifax, foi 2 anos e meio de curso, porque eu falei, não quero ficar 4 anos estudando moda, não, quero me formar rápido, eu tenho que ir rápido para o mercado de trabalho. Mas, quando eu cheguei em São Paulo e ia fazer minhas entrevistas, infelizmente, as pessoas sempre priorizavam os currículos de São Paulo. E eu entendo o peso que São Paulo tem. Então, eu decidi fazer outros cursos, fiz vários cursos voltados à moda, e, nesse repertório de cursos, eu pude montar ali a essência da marca, onde eu via que precisava falar sobre mulheres. E, quando a gente fala de mulheres, né, do Brasil, e a gente fala de pessoas, né, eu pensei também, falei assim, nossa, eu preciso falar de mulheres, mas eu tenho que fazer uma coisa também a gênero. Eu quero atender todo mundo, não quero atender as pessoas simplesmente pelo gênero, eu quero fazer algo que seja uma roupa que a pessoa veja e fala, não é feminino, não é masculino, é uma roupa. E fui entender também o nosso biotipo, né? A gente precisa fazer um estudo de modelagem muito grande, porque o grande mercado do Brasil, infelizmente, ainda emprega entre o P e MG, onde você pega os 3 números e fala assim, gente, é tudo P. Não tem diferença nenhuma, do P para o G. Então, é surreal essa realidade ainda do grande mercado, né? Mas, graças, está mudando, porque eles vêm, porque tem que ter diversidade, eles estão perdendo dinheiro, que é isso o principal. Eles estão perdendo esse mercado, porque eles estão dizendo, nossa, hoje, se você vê nas máquinas, elas já fazem PMG, Extra G, G1, G2, G3, elas já estão ampliando essa grade, para atender cada vez mais pessoas. Então, essa é a nossa moda brasileira. Ela é diversa, ela é plural, e é bom que ela é diversa e plural. Não tem só um tema. É onde você pode pegar vários temas e falar, olha, eu quero falar sobre isso, eu entendo sobre isso, eu quero ir por esse caminho. Então, eu fico muito feliz de poder fazer parte dessa moda brasileira, que eu acredito que é o melhor momento dela, né? Eu queria te pedir para comentar sobre o seu lema, sobre a sua filosofia de vida, que é o Acredite no Seu Axé. E aí já vou emendar uma outra pergunta, que é assim, você fez várias parcerias com marcas grandes, além da sua, assim, grande também, e C&A, Havaianas, a Magalu, que é gigantesca. E aí, sobre esse processo, pelo Brasil, por essa pluralidade mesmo, como é esse processo criativo dentro dessa indústria de grande impacto para muita gente, para muitos corpos? Como é o seu processo criativo dentro desse mercado? Certo. Eu, quando montei a marca, eu queria muito popularizar a marca. E aí, o que eu entendi foi que as grandes marcas não sabiam falar diretamente com o público final. Então, eu comecei a fazer desfiles, a fazer temas, a ter loja, a participar de várias feiras. Então, eu falo para vocês, façam um planejamento grande antes de dar o start inicial. Então, eu trabalhava de segunda a sexta, estudando, fazendo roupa, sábado e domingo, tentando vender minhas peças, tentando entender o que eu queria fazer. Então, quando esse momento tão difícil que foi quando eu fui abrir a loja, eu estava com meu caixa zero, não tinha dinheiro para nada, assim. E eu dizia para ele, nossa, o sonho acabou. Não sei o que é que eu vou fazer da vida. E eu tenho um lema que é desde a minha infância, adolescência, que eu sou muito feliz de ter nascido na Bahia, e onde é a terra do sol, é a terra que a gente fala com religiões afro-brasileiras, e lá sempre se falou muito em axé. Né? Eu te desejo muito axé, um axé para você. E eu sempre ficava desde criança, mas o que é axé? Então, eu achava que axé era axé music, né? Achava que era o tchan, o timbalada, o lodum. Então, quando eu fui estudar o que era o verdadeiro axé, que axé vem da palavra axé, que quer dizer força, energia, que foram nossos ancestrais que trouxeram. Então, por conta das atrocidades da escravização, toda pessoa vinda de África desejava para outra, eu te desejo axé, eu te desejo força. O caminho vai ser duro, mas eu te desejo que você acredite em você. E eu sempre rabiscava isso nos meus cadernos, sempre. E, um belo dia, uma grande amiga, Rose, que tem uma casa de vivência, a Casa Fefé, a Terra Fefé, que fica na Chapada Diamantina. Eu estou esperando um tempo para ir lá também, conhecer a casa dela. Ela também desenha muito. E ela falou, pô, Isa, você está aí sem grana, porque você não estampa essa estampa que é tão maravilhosa,
Aí eu falei, nossa, amiga, você me deu uma ótima ideia mesmo, porque eu não acreditava que fosse vender, eu não acreditava que aquela mensagem fosse chegar em mais pessoas, porque existe um preconceito tão grande com religiões afro-brasileiras, quando você assume quem você é, que eu fiquei com medo. E fiz as primeiras camisetas, vendeu, e eu via a alegria das pessoas, de dizer, nossa, eu precisava ouvir isso. E aí começou uma tiragem muito boa, e daí, onde eu tenho uma equipe também, nessa equipe falou, nossa, vamos ampliar mais essa Acredite no Seu Axé, vamos fazer uma jaqueta também, a gente fez a jaqueta, e eu pude levar essa mensagem para muita gente. Que nem eu Acredite no Seu Axé só apareceu no meu último desfile na Casa de Criadores, que foi falando sobre Egito, e quando eu fui fazer meu primeiro desfile na São Paulo Fashion Week, eu quis o lema Acredite no Seu Axé, para mostrar que era o logo da marca mesmo, para ampliar ainda mais. E todos os dias, semana passada, eu estava no meu bairro da Santa Cecília, e aí tinha um rapaz super estiloso, com a jaqueta vermelha, e aí eu fiquei assim, olhando, falei, nossa, adorei o look, adorei tudo. Aí ele olhou para mim assim, eu falei, ele vai falar comigo. Ele falou, você gostou da jaqueta? Ó, a mensagem, Acredite no Seu Axé. E eu adorei, porque ele não me conhecia. Ele não me reconheceu. E eu falei, é sobre isso, sabe? Ele se identificou, não sei como ele adquiriu a jaqueta, mas ele falou para mim, tipo, essa mensagem é boa, né? Acredite no seu axé, acredite na sua energia. E aí onde eu falei, a moda tem isso, né? A moda, eu digo, toda marca no desfile, ela conta história. Então, nós somos grandes contadoras de história. E nessa história, a gente tem que tocar as pessoas. Então, toda a coleção de moda, porque a gente, às vezes, chora vendo um desfile de moda, a gente se emociona, porque é sobre aquela marca, né? Aquela equipe. E o que eu falo sempre, uma coleção que vende é uma coleção quando você coloca amor nela. Quando você coloca o que você acredita, essa coleção vai virar sucesso. Do mesmo jeito, trabalhos escolares. Todo o trabalho que você fizer, é o que eu digo, uma dica que eu dou para vocês. Não brinque com o coleguinha do lado, não pode morder, não pode cuspir, não pode... Tenham os seus amigos de sala como grandes parceiros, porque lá na frente você não sabe se ele vai ser seu colega de trabalho, se ele vai ser a pessoa que vai te contratar. Ouça os professores de vocês. Eu sei que tem dia que você vai falar, professor, tem muito trabalho, tem muita coisa, mas ouçam, tentem ter esse diálogo, porque isso aqui já vai preparar vocês para o grande mercado de trabalho. E lá não vai ter professor, não vai ter a amiguinha do lado que gosta de você para passar a mão e dizer, não, que vai dar tudo certo. Então, aproveitem muito bem esse momento de vocês. Estudar no nosso país é o maior privilégio que a gente tem. Então, se sintam pessoas muito privilegiadas por poder estudar, ter conhecimento, porque isso que vai ajudar muito na carreira de vocês. Então, aproveitem muito esse momento de vocês de serem estudantes. Eu sei que todo mundo já quer se formar, terminar, ir para o mercado de trabalho, mas aproveitem, porque o mercado de trabalho é voraz. Como você falou das collabs, né? Claro que eu sempre imaginei fazer algo grande, né? Mas quando veio o primeiro convite de Havaianas, que foi graças ao WGSN, né? O WGSN colocou a marca como uma marca inclusiva, uma marca diversa, e o grande mercado ele tem uma grande preguiça. Ele não é pesquisador como a gente no dia a dia. Ele quer entrar no site, olhar quem está lá no nome do momento e chamar. E foi mais ou menos isso que aconteceu comigo. Então, a Havaianas me convidou, conversamos, pensamos em fazer a primeira collab. Nisso de Havaianas, a Magazine Luiza foi a primeira marca a entrar em contato. E assim como outras grandes marcas. E aí eu fui escolhendo. E eu planejei. Nesse momento, a marca Isaac Silva está se popularizando. Então, quanto mais pessoas conhecerem a marca, quanto mais pessoas puderem comprar a marca, é bom para popularizar a marca. Então, estou nesse momento de popularização. Então, por isso que grandes collabs, né, como a Havaianas, a Magalu, e agora com a C&A, eu estou usando aqui a Nalimo, da Dai, né? A Dai, que é maravilhosa também, que eu falo que nem... A Dai é uma estilista incrível, maravilhosa, mas ela não tinha como produzir e ter o produto dela,
porque é muito difícil a gente fazer produto, gente. O criar, o que eu falo assim, quando perguntam, faz um croquis. Ai, gente, eu fico assim, gente, eu já desenhei tanto da vida e nunca virou roupa. Então, quando as pessoas, que nem na coleção eu faço o croquis, mas tipo, quando eu falo assim, ai, desenha isso para mim, eu falo, gente, o desenhar era algo que eu amava fazer, que eu quero voltar a fazer também, mas eu desenhava tanto e não virava roupa, e hoje que eu tenho tempo de fazer isso, não tenho tempo de fazer os croquis. Mas que nem esses meus amigos estilistas que a gente fez essa collab, que é o Dendezeiros, que é meus conterrâneos da Bahia, a Kel também, que é baiana, a gente fez essa linda collab lá, vão lá ver as peças que estão lindas, qualidade, a gente fez tudo com muito amor, com muito carinho, e poder ter acesso às pessoas, né? Como eu disse, eu já tive meu cartãozinho da C&A, então podia ir lá comprar meu produto, dividir em 10 vezes, então, por isso veio essas grandes collabs, essas grandes marcas, e que vai abrir um caminho para que elas dialoguem com outras marcas também. Então, eu acredito que não vai ser só uma coisa com a marca Isaac Silva. Eu acredito que está expandindo, que essas marcas vão fazer com outras marcas também. Assim como eu digo, né, na São Paulo Fashion Week, quando eu entrei, existiam 43 marcas. Dessas 43 marcas, só 3 marcas racializadas. Eu, o Luiz Cláudio do Apartamento e Ângela Brito, que tem trabalhos assim primorosos, maravilhosos. De moda plus size, só o Laboratório Fantasma foi a primeira marca. E eu agradeço muito o Laboratório Fantasma, ao Emicida e o Fiote, porque eles abriram esse caminho, porque quando eles saíram dessa semana de moda, precisava ter uma marca que trouxesse tudo isso. Então, quando eu entrei, e logo depois a Semana de Moda viu que precisava ter mais nomes, veio um lindo projeto Sankofa, que a gente tem aqui uma linda professora de vocês, que é uma amiga. Palmas para ela, que ela é maravilhosa. Também, assim como eu, que veio, não é de São Paulo, veio de outro estado, a gente veio aqui realizar nosso sonho, a Cíntia das Zé Marias. E um projeto, foi incrível o projeto Sankofa, mas teve as sementinhas, que são essas marcas que hoje desfilam. Então, eu fico muito feliz, eu digo que o melhor momento da moda é agora, porque nessa moda a gente se vê. Imagina, a moda foi tão cruel com as pessoas, que é melhor nem lembrar, é melhor a gente pensar sempre, olha como ela foi cruel, e agora a gente precisa pensar para frente. A gente precisa falar sobre a questão humanitária, a questão sustentável. Então, nenhuma marca hoje se sustenta sem falar sobre sustentabilidade, como fazer uma roupa consciente, como fazer uma roupa que tenha o menor impacto ao nosso planeta, e uma roupa humanizada, né? A gente quer que essa roupa, a gente remunere bem a modelista, a costureira, e que consiga chegar num público que pague esse preço, que a gente consiga ter esse lucro dessa roupa também para se manter. Então, o mercado de moda é um mercado tão grande, né? E o que eu fico mais triste dentro desse mercado hoje é como ele não tem um incentivo governamental. Infelizmente, os incentivos do mercado de moda são todos de mercados de ou uma grande marca que patrocina, ou é uma pessoa física. Mas, de governo, se você levar um projeto, tem, sim, uns projetos de arte e tal, que consegue, mas a moda ainda não tem esse grande respeito que deveria ter. Que eu digo, a moda é o quarto setor do nosso mercado, que mais emprega, principalmente mulheres, e que mais paga impostos no nosso país. Então, quando a gente vai lá comprar nossa roupinha, que vai lá, quer botar o CPF na nota fiscal, e tipo, é o quarto setor, então é um setor poderosíssimo. A gente só perde para a agricultura, porque nosso país é agrícola, o Brasil, a gente é uma grande fazendinha, então é um país agrícola. Depois, a alimentação, é um país alimentício, onde vende muito alimento, e a gente fica brigando com o terceiro setor, que é a construção civil. Então, quando está tendo muito prédio na cidade, você já olha, a gente está no quarto setor. Parou de construir prédio, a gente já fala, estamos no terceiro setor. Então, Perfeito. Eu ia te perguntar, inclusive, isso sobre essa visão da moda anterior e como é praticamente uma revolução que a gente está vivendo agora. Se você acredita que está mudando e como você enxerga esse futuro. Quais são os próximos passos aí dessa construção da imagem de moda, do mercado brasileiro? O que você apostaria agora? Eu aposto para a gente fazer as coisas com felicidade.
Eu acho que, nesse momento pandêmico que a gente vive, né, a gente precisa apostar em felicidade. Tipo, lá eles estão fazendo as loucuras dele, né, na Balenciaga, nas marcas lá, mas tudo bem, lá funciona. Mas o que eles estão olhando no mercado, se você olhar, a música tem que ser alegre, tudo é alegria. E o que é que a gente mais tem? A gente tem o melhor futebol, a gente tem o melhor carnaval, a gente tem as melhores músicas. Então, o que o mundo pede hoje é alegria. Então, o mundo não pede mais aquela coisa sombria, aquela coisa clean. O que o mundo está pedindo hoje é alegria. Então, hoje, todos os currantes, todo mundo de agências, quando vê, fala, ai, põe um pouquinho de alegria nessa propaganda, põe um pouquinho de alegria aí nesse projeto. Então, hoje, o que o mundo pede é isso. Que a gente até fala, né, nesse momento que a gente, no momento pandêmico, que a gente pôde sair de casa, foi um momento que eu falo assim, o momento do conforto e tal. Agora já virou um momento que a gente se arruma mais, põe um brilho, sabe? Quer se divertir, quer sair, quer conhecer coisas novas, quer ver filmes. Então, a aposta que eu falo é a felicidade, a alegria. E deixa eu te perguntar uma coisa, só puxando para o evento, o Festival Internacional de Documentário de Moda, a gente fala, né, que trabalhar com criação de produto é sempre trabalhando esse personagem, quem a gente conhece, quem a gente veste, e alguma das pessoas que você trabalha vai te procurar para você criar essa imagem dessas pessoas. Como que funciona esse processo criativo de você entender a identidade do outro e juntar junto com a sua identidade também? Essas é uma das melhores coisas de se trabalhar com a moda, quando você pode desenvolver. A primeira pessoa que me deu essa oportunidade foi a nossa querida Elza Soares. Então, a Elza foi onde ela me apresentou para o mercado. Eu tinha feito uma coleção inspirada em Dandara, né? Dentro do movimento negro. É muito se falado em Zumbi dos Palmares. Mas Dandara foi muito maior que o Zumbi dos Palmares. Então, como o mundo é machista, sempre fala de Zumbi. Zumbi tem todas as suas qualidades, ele é nosso herói. Mas Dandara foi que ensinou a Zumbi a ter arma de fogo, a ensinar a arte da capoeira, que pode ser a luta. Ela que foi a grande articuladora desse grande quilombo. E quando eu fiz esse desfile em homenagem a Dandaras do Brasil, foi o primeiro momento que a imprensa olhou para mim e começou a divulgar. E a Elza, sempre muito esperta, ela estava no Facebook dela, olhando, e virou para a equipe dela e falou, quero muito trabalhar com essa pessoa. Então, recebi, naquele momento, uma mensagem do produtor dela, o Pedro Lourenço, que é incrível, maravilhoso também, e ele mandou uma mensagem. Ele falou, oi, tudo bom? Eu sou o empresário da Elza, ela amou muito o seu desfile, a gente gostaria de... A gente está lançando a Mulher do Fim do Mundo, a gente já tem todo o figurino pronto, mas ela precisa de peças para ir nos programas de TV, para fazer os pocket shows. Então, ela quer conversar com você. Então, daí ele me mandou uma passagem, e aí eu estava indo para o Rio de Janeiro para conhecer a Elza Soares. Então, eu estava assim, eu dei risada. Assim. Eu não acreditava. Até quando chegar no apartamento, eu estava assim, gente, é pegadinha. Alguém está me improntando uma pegadinha. Porque é isso, a gente não acredita, gente, quando as oportunidades vêm. Então, quando eu encontrei aquela grande diva, e eu poderia emprestar a minha arte para ela usar, sabe, dar todo o meu potencial para ela, foi onde eu falei, nossa, que legal isso. Então, eu pude trabalhar com ela até o finalzinho da vida dela, assim, foi tipo uma das grandes pessoas que passaram na minha vida. Agradeço muito o universo por isso, assim como a cantora Lineker também. A Lineker, a gente fez grandes figurinos, um do figurino que a gente sempre fala foi um que ela usou no Lollapalooza, que é um vestido roxo, lilás, sabe, de chiffon, foi maravilhoso fazer aquele figurino, mas isso demanda muito tempo. Então, foi muito bom esse momento de fazer, mas hoje eu sou uma estilista muito comercial, porque é aquilo que eu falei, eu preciso popularizar. E vocês podem criar os nichos de vocês, de falar, eu quero vestir só pessoas para videoclipe, que nem... Hoje em dia eu não tenho mais tempo de fazer um videoclipe, que nem
chama, mas fala, figurino de teatro. Gente, meu sonho é fazer, sabe, dança, teatro, mas isso demanda tempo e, infelizmente, no meu cronograma de ser a comercial, agora não dá, mas futuramente eu vou fazer. Então, o que eu digo é muito isso. A moda, quando você para e faz um figurino para um documentário, um figurino para um filme, como um evento, né, falando da gente de documentários, existem documentários muito legais de modas, ainda são muito poucos, mas a gente precisa muito falar sobre figurino, né? O figurino é algo assim incrível. Eu tenho uma grande admiração pela Ruth Carter, né, que é a figurinista do filme Pantera Negra, Wakanda, que ela ganhou o primeiro Oscar dela. Ela é uma mulher que fez assim muitos filmes, todas as vezes era indicada, mas ela nunca levava. Então, quando ela recebeu o prêmio, eu gritava em casa, tipo Copa do Mundo, ela recebendo aquele prêmio, porque ela trouxe no filme tanta referência linda, que ela tipo assim, de todas as referências de figurino de filme, é o dela, que ela trouxe ali o mais lindo de perfeição foi o que ela trouxe no filme, e nesse filme agora que vai lançar, eu já estou assim louca para assistir. E o 2, que é falando sobre mulheres, não é mais o protagonismo do Pantera Negra homem, né? Botaram as mulheres nesse grande pedestal que elas têm que estar assim. Então, ela é uma grande referência para mim, e assim como os figurinistas de Beyoncé, né? Beyoncé, quando fez o Rei Leão, tipo, foi assim, gritos. Então, e todas essas grandes artistas, principalmente negras, né? Elas estão tendo muito esse cuidado da imagem. Rihanna, se você perceber, a Ciara. Então, todas elas querem, elas não querem mais ser comparadas às cantoras brancas, né, que o mercado sempre tentava embranquecer essa cultura. Então, hoje, elas podem ser elas. Elas podem usar um buzz, ela pode usar cabelo natural, ela pode usar vários apliques se ela quiser. Então, eu gosto muito de observar os videoclipes também. Então, o videoclipe ele diz muito, os documentários também, que tem. Quando a gente vai, e tem as divisões, né? Quando você vai pensar em figurino, você tem que conversar com o diretor, quem vai fazer a luz, o pessoal que vai fazer a cena. Porque a fotografia diz muito no documentário, né? Quando a gente está assistindo o documentário e aquela imagem parece uma pintura. Então, isso é uma fotografia. Então, eu acho lindo quando tudo isso casa, que você só a imagem, porque a gente precisa ver coisas bonitas, né? Tipo, às vezes o belo é o feio é o belo, mas quando a gente para e fala assim, nossa, que imagem bonita, isso inspira muito. Então, tem essas grandes referências na moda que eu vou me inspirando. E tem até um documentário dela, da Ruth Carter, no Netflix. Acho que no Abstrato, lá do documentário. Isso, tem falando sobre ela, é bem curtinho, mas ali ela já é uma aulona ali que ela passa. Então, emendando aqui uma pergunta, você acredita que a gente aprende a ser criativo? E também sobre as personas que você se inspira, sobre Maria Carolina, Dandara, sobre o Pantera Negra, como que você digere tudo isso e transforma isso numa roupa? Olha, é tantas referências que assim, eu tenho um caderno de anotações onde eu vou anotando. Eu falo, uma hora vai sair. Vou anotando. E também eu espero ter um momento certo, né? Na CA, quando eu fui na exposição da Carolina no IMS, né, no Instituto Moreira Salles. Quem não viu, vou puxar a orelha de vocês, porque a gente mora em São Paulo, eu sei que às vezes o transporte, tá, mas a gente tem que aproveitar as exposições que tem, por morar aqui. Fui lá e, nesse dia, eu recebi uma mensagem falando, o contrato está ok, vai rolar a collab. E não sabia qual era o tema. Aí eu só virei para a Carolina e falei assim, é você, bonita, que eu vou homenagear. Vai ser você. Então, nesse dia, eu fiz o tema da coleção. E aí eu tenho uma grande amiga, que é a Neon Cunha, ela que sempre vai comigo junto no conceito, né? Então, a gente marcou, ela não tinha ido na exposição, aí eu levei ela, fui nessa exposição várias vezes. Aí pensamos em como fazer essa Carolina para o mundo de hoje, né?
E eu tenho uma identificação muito grande com a Carolina de Jesus, porque, quando eu estudava em Salvador, era terceiro ano colegial, e eu sempre fui muito de biblioteca. Amo biblioteca, sempre estava lá. E vi um livro chamado Quarto de Despejo. Eu falei, nossa, que história triste, Quarto de Despejo. E daí, quando eu abri e vi uma foto de uma mulher retinta, eu falei, essa é a escritora? Uma mulher negra retinta? Eu nunca vi. Eu vou ler. E aí foi quando eu li aquele livro e foi assim, muito murro no estômago, assim, sabe? Por ser mulher. E foi um livro que me trouxe uma qualidade para falar sobre políticas públicas, né? Sobre o quão é importante ter a questão de políticas públicas. Imagine uma Carolina, quantas Carolinas a gente tem pelo nosso país e morrem pela fome, morre pela precariedade, morre pelo precário de trabalho, morre porque ela engravida cedo e pela a questão obstetra morre com a criança. Então, a gente perde muitas Carolinas. Mas aí, quando eu falei com a Nel, eu falei, amiga, eu quero fazer uma Carolina que seja aquela menina que chegue na C&A e fale assim, uau, uma coleção falando sobre mim. Porque eu já cheguei em muitas coleções dos magazines do nosso país e não é uma coleção que reflete com a gente. Então, muitas vezes, achava a roupa bonita, mas eu falava assim, mas, gente, não reflete quem é essa pessoa. Então, quero que as pessoas, quando cheguem lá, elas se sintam, sabe, tipo, pertencentes àquela coleção. Então, eu sempre busco essas referências de pessoas e faço essa pesquisa. E o momento da pesquisa é o momento mais prazeroso. A única coisa que eu tenho ódio é na hora de imprimir, que a impressora, Ave Maria, parece que ela sabe o momento certo de dizer assim, não vou trabalhar hoje, querida, não vou cuspir papel colorido, você se vire. E aí, toda vez eu olho para ela assim, aí, querida, vamos lá. Que impressoras são um grande drama na minha vida. Né, da impressora, que quem dera a gente trabalhasse que nem ela, porque do nada ela resolve parar de trabalhar. Exatamente. Perfeito. Só falar outra respostinha, falando um pouquinho sobre criatividade. Se você acha que é algo que se aprende, como que vem essa questão? Criatividade é algo que é assim, né? Tem dias que a gente não está criativa, né? Tem dias que a gente está à preguiça em pessoa, né? Você fala assim, quero fazer vários nadas. Mas aí vem o outro dia, aí você vai protelando, aí você tem um tempo, né? E fala assim, nossa, e agora? Mas a criatividade, a gente pode trabalhar ela e dizer, agora eu vou parar para pesquisar, para pedir que venha essa criatividade. Eu, como sou uma pessoa de religiões afro-brasileiras, eu sempre peço a Mamãe Oxum. Mamãe Oxum é a grande rainha, orixá, deusa da criatividade. Então, eu sempre peço para ela que ela me traga os bons olhos para ver coisas bonitas. Então, vão vindo imagens, vão vindo referências, vão vendo filmes, vão vendo documentários, que nem para fazer a coleção de Carolina, eu vi quase todos os filmes documentários assim, tipo, e descobri muita coisa, né? Tem um filme que foi feito na TV Cultura, ele não foi feito na época da ditadura militar, e o livro Quarto de Despejo, nessa época da ditadura militar, ele foi proibido de ser vendido. Então, houve um boicote contra a Carolina, né? E tudo que tinha ligado a Carolina de Jesus foi levado para a Alemanha. Então, muitas histórias do nosso país não estão aqui no Brasil, está fora. Assim como fui pesquisar a história da Chica Manicongo, que é a primeira mulher trans de registro no Brasil, isso em 1689, Brasil colônia, a família real nem pensava vir para cá. 1689, o José, sapateiro de Salvador, um português, que estava lá fazendo... E, na verdade, ele era sapateiro, mas ele tinha sapataria, mas eram os escravizados deles que faziam os sapatos, que tinham a arte de fazer o sapato. Não era ele que tinha essa arte de fazer o sapato. E daí ele comprou um escravizada Congo, que é a Chica Manicongo, e ele dizia numa carta, essa carta está no poder dos católicos lá em Portugal,
O Luiz Morte quis saber quantas pessoas gays, trans, lésbicas foram mortas na Inquisição, nesse Brasil colônia, e encontrou essa carta dizendo que ele tinha comprado um escravizado chamado Chica Manicongo, que se comportava como mulher e dizia que ela era uma cudina. A cudina, no Congo, são pessoas trans, tanto homens quanto mulheres, que são recebidas pela sociedade. Então, a partir do momento que essas pessoas diziam eu nasci homem, mas agora eu sou uma mulher. Ou mulheres que se dizem, agora eu sou homem. Então, essas pessoas dentro do Congo são chamadas de cudinas. E a Chica Manicongo, ela não queria perder a humanidade dela de ser escravizada, e ela disse, eu vou me vestir como mulher, e eu sou uma mulher, me respeite como mulher. E não se tem o registro do que aconteceu com a Chica Manicongo, infelizmente. Infelizmente, a gente sabe que deve ter acontecido o pior, né? Então, ali a gente tem o primeiro registro de uma pessoa sequestrada de África, vindo para cá, e onde eu trago a criatividade, e da criatividade eu vou buscando a pesquisa. E, às vezes, essa pesquisa é muito dolorosa, e onde eu tento trazer essa questão, né, da dor e transformar essa dor em algo para mostrar que... Imagine a Chica Manicongo podendo ser a cudina, que a cudina também ela tinha os segredos do cuidar, onde a gente tem as curandeiras. As cudinas e os cudinos, eles tinham esse poder de cuidar da sociedade. Então, fui pesquisar sobre esses cultos, né, da Chica Manicongo ser uma cudina. Cudina é isso, é uma grande mulher que ela entende os ensinamentos da folha, da água. Fulano está com dor de cabeça, pega essa folha aqui e tal. Menina está com isso, então pega o alho e faz isso. Então, nessa pesquisa, eu vou encontrando essas histórias que são tão inspiradoras para mim, né? Porque eu não detinha esse conhecimento. E aí, pesquisando, indo atrás, eu encontrei muitas coisas bacanas. Assim, quando eu fiz a coleção da Dandaras do Brasil, eu tive acesso a documentos históricos daquela época, que a Dandara, na história dela, ela, quando chega no Brasil, ela é de uma linhagem de África, de realeza, né? A África teve uma realeza muito linda. Então, quando ela chega, as pessoas negras que já estão aqui conseguem roubá-la e levar para o quilombo. Então, Dandara nunca soube o que era ser escravizada, diferente de Zumbi, que foi escravizado e fugiu, e chegou lá, se conheceram e formaram sua família. Então, quando Zumbi é morto, Dandara ela prefere se atear de um penhasco do que passar pelas atrocidades que ela nunca passou na vida. Então, ela decide, naquele momento, que ela fala, eu prefiro a morte do que passar pelas atrocidades que vocês vão me fazer passar. Então, e dentro do quilombo, lá em Pernambuco, em Recife, que era a capital na época, tinha 2.000 habitantes. No quilombo tinha 32.000 habitantes. Então, a diferença. Então, por isso que quando o governo de Portugal quis acabar com o quilombo, porque o quilombo era um lugar livre, e era um lugar de que tinham maioria de pessoas negras, indígenas, e tinham brancos também, que eram os brancos que chamamos de aliados, né? Os brancos aliados, que são antirracistas, que estão junto com a gente na luta, também dentro do quilombo. E dentro desse quilombo se plantava, se vendia. Era uma grande cidade onde eles vendiam principalmente mandioca para fazer farinha, aí eles vendiam para os portugueses e conseguiam ter dinheiro. Quando a coroa portuguesa viu que o quilombo tinha mais gente, tinha poder e tinha armas de fogo, que a Dandara ela fez uma emboscada, porque todas as vezes que eles estavam dentro da mata e apareciam soldados portugueses, eles tinham arma de fogo, conseguiam matar mais fácil. Então, Dandara falou, nós precisamos ter essas armas de fogo. Então, ela chamou um grupo de mulheres para se banhar no rio,
encantar aqueles homens. Então, quando eles pularam dentro da água, as outras mulheres pegaram as armas. Então, assim, ela começou a militar dentro do quilombo dela. Então, são essas histórias que não é contada para a gente, né? Infelizmente, essa história não foi contada na novela das 8, num documento. Imagina um documentário que daria, né? Contando essa verdadeira história. As aulas de história. Eu sempre gostei de história, mas as aulas de história era sempre aquela coisa, né? Descobrimento do Brasil, Cristóvão Colombo, Pedro Álvares Cabral, aquela coisa sabatina. Então, eu fui me encantando cada vez mais pela história de Dandara, né? Porque imagine ela sair, ela vê o que estava acontecendo dentro do país dela, né? Dentro do reinado dela, sai criança, né? Ela veio mais ou menos com uns 8, 10 anos de idade e conseguiu sobreviver, né? O navio negreiro, porque a maioria não conseguia sobreviver no navio negreiro, ela sobreviveu e chegou sendo criança e conseguiu montar esse quilombo e ter a história, e tem isso, né? E tem a história do amor, né, também, né? Então a gente tem que ter a história afetiva também, né? O casal se apaixonaram, formaram esse grande quilombo. Então eu gosto muito dessa coisa inspiracional, da felicidade, do amor. Então, claro que tem as atrocidades, mas é de pensar, é resistência, né? Foram resistentes. Imagina, eu estou aqui hoje, nós estamos aqui hoje no ano 23 ou 22? 22. No ano 22 e falando sobre eles, né? Então, eu acho que ela e eles souberam deixar o nome na história, de dizer: resistam, consigam fazer, façam suas coisas, que aí tudo vai dar certo. Acho que só puxando esse ano 22 que estamos, você falou que você começou em 2015, né? E a gente sabe que nesse mercado 7 anos é uma vida. Então, muitas mudanças já aconteceram, né? Muitas coisas você já deve ter vivido com a marca. E aqui a gente, na frente dos alunos, queria só que você falasse um pouquinho sobre essas mudanças do hoje. Então, quem está dando esses primeiros passos nesse mercado que você já passou por tanto tempo, esses 7 anos que já é uma vida, o que você diria para quem está entrando agora, quem está dando essas descobertas no mercado da moda? O que eu diria para vocês é que escolham bem o que vocês querem trabalhar com moda, porque se eu soubesse fazer maquiagem, queridas, eu ia arrasar. Porque hoje, imagine, antigamente não tinha produto, não. As meninas aqui mesmo sabem, pergunte para a mãe de vocês, e hoje a gente tem uma infinidade de produtos, né? E vai crescer cada vez mais. Então, o mercado de beleza é algo assim grandioso. Então, eu digo para apostar em nichos, que nem eu apostei no nicho, que ele é muito diverso. Eu tenho que fazer coleção, tenho que fazer produto, que nem hoje eu tenho o meu grande, que eu digo que é o grande bate-caixa, que é a camiseta Acredite no Seu Axé e a jaqueta. Que a gente sobrevive vendendo camiseta e jaqueta, mas precisa ter uma perfumaria na loja. Essa perfumaria é um vestido, uma calça, uma roupa, um acessório, o sapato, uma bolsa, e isso demanda muito. Então, eu escolhi o lado mais difícil. Mas existe dentro da moda os lados mais fáceis, que nem você pode se especializar em camisaria, em só alfaiataria, em só jeans, em só malharia, só tecido plano. Então, a moda te dá uma possibilidade assim grande. E é tão diversa que a gente acaba ficando confusa, né? O que é que eu vou fazer? Acessório também é algo que está crescendo muito, né? A questão de biojoias. É algo tão legal quando você pega coisas que você diz, isso aqui é lixo. Aí você fala, eu vou fazer isso aqui um brinco. Aí vai, sabe? Então, esse universo é muito bom. E o universo da mídia social também. Que nem eu tive que aprender a trabalhar na internet, porque eu tive a grande sorte de ter amigas influenciadoras, como a Magamora, a Neizona, a Daniele da Mata. E no começo, lá em 2015, eu não era essa pessoa falante aqui, não. Eu era super tímida, super quietinha lá, não falava nada, só queria fazer minha roupa e pronto. E daí, um belo dia, elas pegaram e falaram assim:
como assim você ainda tem esse celular? Você trabalha com moda, você precisa ter imagem. Então, eu falei, mas mulher, eu tenho dinheiro para isso não. Você já viu o preço desse telefone quanto é? Aí elas me deram uma aula de mídias sociais e tal. Eu falava, ó, você precisa falar. Sabe por quê? Tem poucas pessoas no mercado que podem falar o que você está falando. Então, eu investi nesse aparelho, aí comecei a ter bastante seguidor, aí comecei a ter uma conversa direta com as pessoas, né? Então, uma coisa que eu digo para vocês, invistam também na comunicação. Que é isso, às vezes, que você editar vídeo, foto, isso dentro do mercado de moda está crescendo muito. Porque antes, imagine que a moda antes era assim, lançava a coleção, e era uma coisa fechada, né? Só iam os jornalistas, algumas compradoras, um nicho pequeno. A gente só via essa coleção bem depois. Aí fazia o editorial. Aí esse editorial era lançado só para as revistas de moda e o catálogo da marca. Daí, quando chegava na loja, as pessoas já tinham visto o desfile um pouquinho, os editoriais, e falavam, eu quero isso. E hoje não, é tudo muito instantâneo. Que nem meu desfile já está ali, o pessoal já está assim, quero. E você tem que suprir, que nem hoje eu faço uma coleção que é mostro agora, compre agora. Então, eu não faço uma coleção aqui e lançar daqui 4 meses. Eu faço uma coleção. Isso funciona para a minha marca. Mas para uma marca autoral, vocês podem falar, gente, eu trabalho um trabalho manual, estou apresentando agora, vou fazer a produção, está pronta daqui 4 meses. Então, é você trabalhar o quê? A comunicação. Então, invistam também em comunicação da moda, que é algo assim incrível. E também, se você é uma boa modelista, uma boa costureira, e você souber trabalhar com as pessoas certas, vocês vão ser muito felizes, assim, sabe? O saber costurar, o saber modelar. Eu tive que aprender sofrendo, porque não tinha dinheiro para pagar modelista. Então, eu falei, vamos lá fazer as modelagens. A primeira vez, eu ficava, que maluquice, meu Deus, o que eu fiz aqui? Aí, fui aprendendo também a costurar. E, hoje, eu fico muito feliz, porque eu falo com minha equipe, né? Às vezes, eu mostro um croquis, eu mostro um trabalho, eles não entendem. Aí, antes de eu apresentar a coleção para eles, eu apresento tudo, né? Eu conto a história. Olha, a história, que nem a coleção Panterona, né? Os meninos da minha equipe, que eu trabalho com o Ivan e com o Sama, que são os principais piloteiros, eles são homens héteros, né? Então, eles nunca viram o universo do bate-cabelo, de uma drag queen. Então, eu falei, a gente vai fazer um desfile, homenagear a maior drag queen do Brasil. Aí eles ficaram olhando para a minha cara assim, tipo, oi? Aí eu fui explicar para eles, né, o que é o universo. Aí eles ficaram super empolgados de fazer as roupas, de falar, agora vai ter bastante brilho, então agora a gente vai falar. Então, eu trago eles juntos para contar o tema da coleção. Então, eles já sabem. Então, até quando a gente vai procurar as modelagens, eu falo, sei lá, sabe aquela modelagem? Eu falei, sei que a gente fez no desfile tal, que a modelo tal vestiu. Menina, a lágrima chega, corre assim, ó. Que eu sou muito emotiva. Então, você trazer sua equipe junto e mostrar para ela que ela faz parte daquilo. Então, isso é um trabalho de comunicação. E vocês verem o que vocês querem de trabalho sustentável. Hoje em dia, todo o mercado, não é só na moda, não. Todo o mercado hoje precisa ser sustentável. Então, se vocês gostam de estudar bastante, ver o que tem mais de sustentabilidade na moda, é algo para se investir. E para as pessoas que gostam de trabalhar no backstage, são mais quietinhas, a questão humanizada. Tentar ver como é que contrata uma pessoa, como é que eu pago essa pessoa. Oi, estilista, tudo bom? Você vai aqui fazer sua roupa, mas seu lucro vai ser tal. Que essa parte mais humanizada de exata, sabe? De produção. De saber, olha, antes de você chegar no lugar, já vai estar tudo pronto. Vai ter as comidinhas para o pessoal que vai trabalhar, tem a logística do transporte do pessoal, tem essa logística também. As camareiras vão trabalhar num lugar que tem a ventilação, que tem a tomada, que tem uma aguinha para ela tomar. Então, o que eu falo dessa coisa da produção da moda é você humanizar onde essas pessoas vão trabalhar.
Então, que nem um exemplo, eu fui fazer, a Estela Toá chamou para fazer um evento do Ibirapuera, eu falei, mas vai ter banheiro para minha equipe? Vai ter comida para minha equipe vai ter cafezinho? Minha equipe tem água? Aí todo mundo assim, nossa, é você que vai trabalhar? Eu falei, gente, é minha equipe, pouco importa se sou eu ou a minha equipe, é uma pessoa que está indo lá me representar, e eu quero que ela esteja lá tendo os mesmos benefícios que eu quero ter, que é um banheiro perto, a água, um café, um lanche. Então, não quero chegar num lugar, e se alguém me convidar e eu chegar num lugar que não tem uma estrutura, eu digo, gente, eu estou indo embora. Tipo, então, é isso que a moda está indo para esse caminho. Então, a moda hoje ela é ampla. Eu fico muito feliz de vocês terem escolhido estudar moda, estar aqui, mas futuramente também saber, quando acabar o curso, que vocês estiverem lá fora, falar, eu quero trabalhar naquela empresa, eu quero receber X de salário, eu quero ter propósitos. Assim como a minha grande amiga também que falou, eu quero dar aula naquela instituição, eu quero me apresentar na São Paulo Fashion Week. Então, ela é um grande exemplo também, sendo mãe, mulher e minha amiga. A pró de vocês. Acho que vamos abrir agora um pouquinho, que já são quase 6h30. E aí, só para a gente abrir um pouquinho para um bate-papo, se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, a gente abrir essa conversa aqui para vocês. Olá, boa noite. Meu nome é Viviane. Obrigada pelas tantas informações que você passou primeiro. E você comentou da alegria. Eu fiquei pensando, como hoje em dia, aqui no Brasil, principalmente, a gente consegue manter essa alegria, esse espírito otimista, que é meio nato do brasileiro, mas diante de tanto discurso de ódio, agora dessa polarização política, de todo esse mini caos que a gente está passando nesse período recente. Viviane, né? Isso. Só concluir, desculpa. Depois, se você puder falar um pouco também sobre a questão da... Peraí, que eu anotei agora. Uma sugestão sobre esse trabalho de otimismo mesmo, de dia a dia, como a gente pode... Sim, esse trabalho de otimismo vem, sabe do quê? Imagine nossas ancestrais, as nossas mães negras, as indígenas. E hoje, nós somos os sonhos delas de estar aqui, vivas e fortes. Porque imagine o que minha mãe passou, o que minha avó passou, o que minha bisavó passou, de questões de mulheres, né? De não poder estudar, de não... E elas se mantinham o quê? Alegres. Por mais que era o mundo triste delas, elas tinham o cântico delas, elas tinham um espaço ali de alegria, por mais que seja na religião ou em algum lugar. Que nem eu mesmo, né? Tipo, eu sou uma pessoa trans, negra e do Nordeste. Então, às vezes são muitas dores. Mas eu falo, eu não vim para esse mundo só para ter dor. Eu também tenho que ser feliz. Eu também quero sair na rua cantando. Eu também quero paquerar o povo na rua. Também quero me vestir bem. Eu quero ter acesso a tudo que todo mundo tem. Então, é essa felicidade que eu falo. Então, eu sempre lembro, tipo, e lá antes, quando a gente ouve cânticos antigos de alegria, né? Então, é muita representatividade de olhar e falar assim, nossa, tipo, que nem quando eu fiz a coleção Eu Amo Festa Junina, e é uma coisa que é muito pouco falada, que nem quando eu fui fazer a coleção, fui fazer a pesquisa, eu encontrei tão pouca coisa mesmo, assim. E a festa junina é uma festa alegre no momento mais cruel do nosso país, que era um país que passava uma fome absurda, era um país colonizador, e as pessoas negras e indígenas transformaram aquela festa, que é a festa que a gente vive até hoje. Que nem a quadrilha que a gente tem, é a quadrilha da França. A corte francesa fazia umas quadrilhas para o pessoal dançar, que a gente vê no filme de Maria Antonieta, filme de época, com aqueles vestidões, chamam de quadrilhas. Então, as pessoas de fora viam aquela festa da Casa Grande e começaram a copiar. Não tinha energia, a vela. Faz a fogueira. E a roupa, a gente faz o quê? Retalhos. Por isso que nossa roupa de festa junina é feita de retalhos.
E faziam, sabe aquela coxa de retalho que a gente pega, que tipo, incrível, perfeita? Veio disso, onde você pega a tristeza de não poder comprar aquele tecido, mas você pega retalhos e faz as roupas, faz a coxa de retalho, faz a quadrilha, faz a festa. Imagina, uma festa junina, o que mais a gente vai lá comer quando a gente vai na quermesse? A gente só vai o quê? Comer. A gente nem quer saber de paquerar, nem nada, dançar quadrilha, a gente quer o quê? Comer. E por que é no dia do milho? Todas essas pessoas faziam a plantação e era a exaltação do milho. O milho era o que mais se tinha. Então, por isso que a gente tem pamonha, mucuzá, sabe? É muita coisa feita do milho, pipoca, porque era onde se festejava ter um plantio e depois ter a venda desses produtos, né? A venda da colheita. Então, quando eu encontrei isso na festa junina, é onde eu olhei lá para trás, né? Que era um momento muito triste, mas eles falavam, a gente precisa de pelo menos um dia de alegria para dizer eu estou vivo. Então, por isso que eu gosto tanto de falar sobre alegria. Boa noite, me chamo Breno, eu sou nervoso agora. Bom, primeiro, obrigado pela sua presença aqui, enfim, é uma referência, acho que para todos os alunos aqui, assim, tipo, movimenta muita coisa na nossa vida. E eu queria saber, tipo, mais falando sobre alegria, sobre otimismo, qual foi, tipo, o momento, assim, da sua vida que você sentiu, que você explodiu, assim, falou, nossa, isso aqui... Eu acho que talvez tenha sido vestir a Elza Soares, assim, pela primeira vez, acho que seria para qualquer pessoa que está aqui, assim, vestir a Elza Soares ou trabalhar com ela seria surreal. E se existe um novo passo, assim, tipo, que você joga para o universo, tipo, sei lá, eu quero em 2023 estar em New York desfilando com a Isaac, tipo, e é isso. Se você já tem esse lugar ou se, tipo, você está só vivendo assim, né, tipo, tem os seus planos, mas está nesse lugar de não almejar tanto amanhã distante. Acho que é isso. O da Elza foi ótimo, assim, mas é o que eu digo assim, o maior, quando eu falo assim, uau, está dando certo, é a questão financeira. Que hoje eu posso pagar os 4 planos de saúde das mulheres da minha família, que é minha mãe, minha avó, sabe? Então, é a questão financeira, é a primeira. De falar, está acabando a questão de perrengue, sabe, com grana. Então, eu puder hoje virar para as mulheres da minha família e falar, hoje vocês vão poder ter saúde, sabe? Então, para mim, é o grande referencial. E tá com a empresa no azul. Então, acho que dinheiro influencia muito na gente, né? Tipo, eu fico lembrando assim, falei, gente, imagina antes eu saia com 10, 50 reais e estava assim, louca, e às vezes não tinha dinheiro para sair final de semana, ficava triste, tristinha. Então, financeiramente é o que eu falo. Eu digo que é o que eu falo, nossa, está dando certo. Tipo, eu estou feliz por conta disso. E o da onde você gostaria de estar? Você tem algum plano que ele perguntou? Eu quero estar aqui, sempre conversando com vocês, fazendo essa troca. Acho que é isso. Boa tarde, né? Meu nome é Luana. Na verdade, não é uma pergunta, mas é um agradecimento. Dizer Baiana, que né, amiga? Salvador. Sou de Salvador e dizer que é uma alegria ter você perto aqui, assim, ter sua história, você é uma referência, uma inspiração e ver as minhas raízes muito perto, saber que Salvador está aqui, porque sou de lá. E vou transformar isso numa pergunta, né? Saber como é para você manter as nossas raízes, referências aqui, né? Nesse estado, nesse lugar. Porque sempre quando a gente vai estudar, eu veio Panterona, a gente teve aula com o professor Bruno, a gente viu Panterona, analisou o desfile, foi incrível. E eu poder dizer, é de Salvador, é da minha cidade, eu acompanho, eu admiro, dá um orgulho imenso. E ver também que é possível, ver você chegar nesses lugares, trabalhar com dendezeiro, ver Meninos Rei, que são marcas que eu amo e confio, enfim, conheço com muita propriedade por ser da cidade. É muito importante ter nesse lugar, então te agradecer também por estar aqui e perguntar, né, como é para você reafirmar a Bahia, o axé aqui, porque eu sei que não é fácil, acredito que o começo não é fácil, já vi muitas questões aqui por ser uma mulher preta e nordestina, então a gente sabe que o olhar é diferente e é importante ter nesse lugar, então muito obrigada também. Luana, né?
Ai, que bom ouvir o nosso sotaque, é bom. Quando eu comecei a pesquisar em Salvador, eu me lembro a primeira vez que eu fui no Ileaê, na saída do Ilê, e que estava lá era Naomi Campbell, né? E o povo, eu olhava assim, gente, é Naomi. O povo, quem? Quem é ela? Não sei quem é, não. Falei, gente, é Naomi Campbell, ela está ali. E Idete, que é uma... O Ileaê, gente, é o primeiro bloco afro de Salvador, que saiu nos anos 60. Tereza! Eu e Tereza, a gente tem uma coleção ainda para fazer juntas, gente. A gente tem, quando eu falei de coleções, Tereza é uma amiga minha de Salvador. Desde a época que eu fazia figurino para teatro, foi quando a gente se encontrou no Pelourinho. E Salvador, eu digo para vocês, Salvador, acho que todo mundo, quando nascesse no Brasil, tinha que ganhar uma passagem para Salvador. E dizer, ó, vai para Salvador. Todo mundo tinha que ir, porque Salvador foi a primeira capital. Salvador tem muita a questão da culinária, música. Salvador tem um combo de cultura, de moda, história, arquitetura, que nem agora eu acabei de vir de Fortaleza, né? E eu falei, quero ir no Centro Histórico de Fortaleza. Eles falaram, infelizmente, a gente não tem mais um centro histórico, porque foi demolido. E aí, tipo, sabe, deu aquela tristezinha no coração. Então, tipo, Salvador ainda tem um centro histórico muito forte, onde a gente conta a nossa história. E foi em Salvador onde eu tenho minhas referências até hoje, dessa criatividade para fazer a moda, né? E por ser um lugar de sol, por isso que eu tenho tanta facilidade com estampa, com cor. Então, a gente ganha um crédito por conta disso. Então, eu fico muito feliz de poder ter bebido dessa fonte do axé baiano. E fico muito feliz de ver essa geração tão forte, tão potente, como todas as marcas que vêm. Mônica Anjos, Dendezeiros, Meninos Reis, Ateliê Mão de Mãe, sabe? Tem muita... É o momento da moda baiana, isso vocês fiquem muito atentos, porque é um momento que não é mais um eixo mais Rio-São Paulo, é um momento onde a moda nacional está começando a aparecer. Vários talentos de vários lugares, que muita gente daqui também deve ser do interior de São Paulo, ou deve ser de outros estados. Então, a moda não é mais aquela coisa só São Paulo e Rio. Então, hoje o eixo mudou um pouco. O eixo mudou porque o Brasil é tão plural, como na primeira pergunta que você falou. Nós somos muitos Brasis, muitos. Então, tem muita história boa para contar. Oi, eu sou a Giovana. Também estou nervosa. Eu todo mundo nervoso. Mas eu estou estudando produção de moda com a Cíntia, com o pessoal aqui. Mas o que eu escolhi no momento de fazer é relacionado à criação também. E eu estou vivendo um processo de pesquisa e descoberta sobre tanto a minha ancestralidade quanto de outras pessoas, porque eu tive uma infância com muito apagamento, no conta de religião, etc. E eu queria saber um pouco de como funciona o seu processo de pesquisa e inspiração de coleção, que é o que eu estou tentando fazer no momento, tipo, ligar as minhas criações tanto à minha personalidade, quanto à minha história e a história de outras crianças periféricas, como crianças do meu bairro, sabe? Daí eu queria saber como que funciona para você esse processo de achar a essência dessa coleção e os estudos, etc. Sim. Essa é a parte que eu falo que é quando a gente está gerando ali, né? Está criando, né? Aquela parte dói, né? Porque tem hora que você olha assim, quando a coleção, não era o que eu queria, não gostei. Mas é ter calma. É o que eu falo sempre, não faça do seu presente o seu futuro. Então, tudo você vai aprendendo. Uma coleção após outra, eu vou aprendendo muito. Tipo, cada coleção é tipo assim, me vira do pés à cabeça, assim, viro outra pessoa, vou aprendendo muito cada coleção. Então, é muito bom, que nem eu gosto muito de painéis, né? Eu gosto muito de imagem, eu gosto muito de trabalhar com imagem. Hoje em dia, eu tenho muito... Eu no desenho
mais, porque eu não tenho mais tempo para desenhar. Eu fico até triste por conta disso, porque eu não tenho mais tempo para ficar desenhando, fazendo croquis. Então, como eu já tenho 7 anos de marca, eu já tenho um acervo de modelagens muito grande. Então, eu vou readaptando minhas modelagens. Então, eu falo, aquele macacão que eu fiz, eu vou fazer assim. E aí, eu monto esse painel. Aí, desse painel, eu já vejo os tecidos, vejo a cartela de cores. Aí, já imagino as pessoas que eu quero usando essa roupa, qual a história que eu vou contar nessa coleção. Então, tudo é mais ou menos intuitivo e aos poucos. Claro que a gente emprega técnicas, né? O croquis, a pesquisa do tecido, a cartela de cores, a ficha técnica. Isso é tudo muito importante, porque senão você vai perdendo isso e aí fica perdido no tempo. Então, tenha isso de pegar essas técnicas, mas pega essa técnica e transforme no que você gosta de fazer. Então, se você gosta de montar um painel incrível, faça o painel. Se você gosta de desenhar, fazer croquis, arrasa, faz os croquis, e daqueles croquis já pode virar o seu painel, botar o tecido. Então, que nem eu, quando estudava, falava assim, nossa, mas tem que fazer tudo isso? E, às vezes, os professores têm que fazer. Eu fazia, mas eu me identificava mais no painel de criação, onde eu podia colocar mais as referências para eu lembrar, eu queria o cabelo daquele jeito, eu queria a maquiagem desse jeito. Então, nesse painel, eu vou colocando. Então, veja quais são as melhores maneiras que você montou, fez sua técnica e falou, nossa, aqui deu certo. Então, na próxima, você já tenta fazer de novo, até encontrar o jeito mais produtivo e que você fique bem e confortável com o resultado. Olá, meu nome é Roberta, eu também faço técnico de produção de moda com a professora Cíntia e os meus colegas. E o primeiro desfile que eu vi seu foi da Panterona e eu achei assim incrível pela liberdade que eu vi ali constando. E eu percebo que você explora muito isso no seu trabalho, no seu, enfim, na sua marca, tal. E eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre isso, essas inspirações que você gosta de trazer para essa mulher, né, protagonista, dona de si, independente e liberta, coisa que no nosso passado não era comum acontecer. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, por favor. Nessa questão do desfile, que nem eu falo para os modelos, né? Porque os modelos no mercado sempre pedem para eles irem engessados, né? Tipo, vai lá e volta e tal. E eu gosto de falar para os modelos, faz o que você quiser. Se você quiser, só não vai desmaiar na passarela, pelo amor de Deus. Passar mal. Mas faça o que você achar melhor. Tipo, olha a roupa que você está. Como você quer se apresentar. Porque é uma grande apresentação. Então, por isso que o desfile fica leve e os modelos conseguem trazer essa energia mostrando a arte deles e a arte da roupa, né? Então, por isso que eu falo, isso que é uma palavra que você disse, é o que eu falo, você é livre. Você está aqui contando essa história, eu estou te agradecendo por você estar aqui contribuindo comigo. Você vai entrar nessa passarela sendo você. Eu não quero, tipo, quem quiser entrar com a carinha de modelo, paradinho e tal, ótimo, ok. Mas quem quiser entrar sorrindo, botar a mão na cintura, fazer pose anos 80, também, não tem problema. Então, é uma técnica de passarela que eu gosto de passar para os modelos. Oi, boa noite, meu nome é Rosângela, e uma das coisas que eu amo na minha vida, né, acho que eu sou a pessoa mais velhinha, a aluna mais velhinha aqui do Senac, mas eu gosto, minha vida é estudar, eu acho que eu vou morrer de bengalinha, querendo aprender, e adoro estar aqui no Senac. E outro dia eu estava procurando que eu vou ter que fazer assim, eu tenho que fazer uma criação. Aí eu, vou me inspirar no quê, né? Eu fui de manhã, domingão, meu filho dormindo, eu falei, vou sair. Aí eu fui dar uma volta, eu fui num ateliê de uma amiga minha e me deparei com um quadro muito bonito, com uma tela que uma pessoa, ela pintou, um artista, né? Eu me encantei. Não era nada assim muito lindo, mas eu achei coisa mais linda. Um olhar da arara azul. Não deu outro, eu comprei o quadro, né? Aí eu quero fazer alguma coisa que eu vou ter que apresentar com aquelas cores, porque eu fiquei fascinada pelo vermelho que ela colocou ali, cada detalhe do olho. Que o olho é uma coisa que eu admiro muito nas pessoas, que o olhar, ela diz muito para a gente, né, da pessoa. Então,
Eu me encantei com aquilo. E é disso que eu quero tirar minha coleção. Você acha que eu estou muito doida? Não, acho que todo mundo aqui somos grandes doidas, amiga. Não... Faz parte aqui. É as doidas do bem. Tem uma grife chamada Das Doidas, que eu também pude trabalhar com essa marca, que foi incrível. E somos das doidas. Como você falou, né? As pessoas não achavam bonito, mas eu achei. Isso é o seu diferencial. Então, às vezes, você não precisa agradar todo mundo. Se você achar bonito e você acredita, vai ter alguém, 2, 3, 4 pessoas que vai querer também e vai querer ter um pouquinho da sua marca também. Então, o que tem que agradar todo mundo é 25 de março, que vai lá, vai todo mundo, e mesmo assim, 25 de março, você vai setorizada. Se eu for com minha mãe, eu vou entrar na loja, ela vai entrar na loja, ela diz assim, ai, que coisa feia, você vai comprar isso? Vou amanhã, vou comprar. No meio de casa, eu não, amanhã, não gostei. E é sobre isso, não, você está indo super no caminho certo, viaje na sua loucura, desde que essa loucura te dê felicidade. Se for loucura, você ficar meia down, ficar meia tristinha, sabe, deixar ansiosa, angustiada, não. Tem que te deixar para cima. Então, pode ir fundo e depois a gente quer ver essa coleção aí, dos olhos das araras. Aqui. Boa noite, eu me chamo Nathalie. Eu até escrevi para não esquecer. Eu queria saber como lidar com marcas e empresas de modas que querem os nossos trabalhos, nossas histórias, mas, ao representá-las, fazem um apagamento do real sentido, como aconteceu, por exemplo, com a Meninos Reis. Sim, é uma ótima pergunta. Que nem no meu trabalho, eu tenho o maior cuidado possível, porque quando a gente vai falar de pessoas negras e indígenas, a gente tem que ter o maior cuidado. E as empresas grandes, como eu falei, elas não sabem cuidar das pessoas negras de nós, né? O cabelo, a maquiagem, ainda estou aprendendo muito. Infelizmente, o que aconteceu foi algo que eu fiquei tão feliz, sabe, de ter os meninos ali, estando junto, e eu não tinha lido o texto. Porque quando lançaram os meninos e as outras marcas, a TT também, eu estima que é uma estilista trans maravilhosa, tem mais outros 2 estilistas que eu não vou lembrar o nome aqui, mas achei incrível. Eu falei, uau, que bom, Arezzo fazendo uma collab. E aí as primeiras fotos é com uma moça negra de pele mais clara, que tem um cabelo cacheado lindo, mas eles preferiram alisar o cabelo. É a proposta da marca, usando a roupa dos meninos rei. E, logo depois, eu só vi um bombardeamento. Eu estava lá na internet, né, o povo me xingando. Eu falei, gente, o que foi que eu fiz? Porque eu tinha curtido o primeiro post deles, né, agradecendo. E as pessoas, você viu? Como é que você está compartilhando isso? E tal. E aí eu fui ver. Já tinha 275 mensagens de pessoal falando, me crucificando. E daí, para aquele momento de crise, entrei em contato com os meninos, e ele falou, não, é porque a Jade Picon está com a roupa nossa, e botaram o texto, que é uma referência sobre uma mulher negra africana. E aí onde você tem que ter um gerenciamento de crise. Lembra que eu falei para vocês, quem cuida de redes tem que cuidar de comunicação? A comunicação é isso. A comunicação é, tipo, tudo que vão postar, que vão fazer, eu preciso saber. Nada é postado sem minha autorização. Mas, como é tudo muito novo, e às vezes a gente aprende muito no nosso erro, mostrando como as pessoas estão ligadas. Então, isso foi ótimo. Como a gente está policiando mesmo, está cobrando, e tem que se cobrar da grande marca, não dos estilistas. Então, isso foi algo que a gente conseguiu, né, como movimento, não machucar tanto a marca e trazer para a grande marca, que errou, né, de ter colocado, podia ter colocado. Ó, nós colocamos, sim, a Jade, porque ela é privilegiada, está fazendo protagonismo na novela e tal, a gente quer o Ibope, e não o texto que foi colocado representando a mulher, a mãe África. Então, o errado foi isso. Então, é muito delicado. Então, as primeiras imagens, quando você recebe ou tem, você chega e conversa com sua equipe. Mas é algo que os meninos conseguiram explicar o que aconteceu, e a marca fez um comunicado também, como as marcas fazem, mas é ter esse cuidado. Tem que ter um cuidado muito grande, porque senão vem isso, vem um apagamento, né?
Oi, eu sou a Bia. Eu queria perguntar mais em relação ao seu começo, em questão tipo de insegurança, quando você decidiu fazer moda, tipo, o que você queria trazer para as pessoas, sabe, da sua criação e também nessa questão tipo de dicas para quem está começando a criar e querer vender ou montar a sua marca. Que é uma coisa que eu tenho muito assim na minha cabeça, eu não consigo achar um objetivo, que alguém que chegue e fale, sabe, tipo, dê um caminho. Sabe, a gente às vezes precisa de um caminho para falar, então, você precisa fazer isso, isso, isso. Aí eu queria saber se você tem alguma dica para dar pra gente. Ó, eu seria a Isa aí perguntando para alguém lá na minha época, viu, eu sendo estudante, que era do mesmo jeito, era angústia, nossa, era... Sabe, ficava assim, nossa, e aí, o que é que eu vou fazer? Mas o que eu falo sempre, não faça do seu presente o seu futuro. Hoje você é um estudante, tome esse privilégio para você. É um momento de erros, porque quando você entra dentro do mercado, os erros é sua demissão. Então, não tem isso. Está demitida. Então, aproveitar esse momento de estudo mesmo, de explicar para as pessoas que estão ao seu em volta. Eu vou dizer, eu pessoalmente, eu não vim de uma família que me deu um incentivo de estudo, mas me deu uma base muito boa. Então, lá em Salvador, eu sempre trabalhei e estudei, nunca tive o privilégio de só estudar. Eu sempre trabalhava e estudava, as duas coisas eram juntas, e ajudava muito em casa. Mas eu sempre dizia para a mãe que eu era estudante. Então, que minha mãe tinha o orgulho da minha mãe era que eu fosse CLT. Então, quando assinaram minha primeira vez minha carteira, minha mãe estava assim, está assinada a carteira, tá com a vida salva. Eu falei, não, mãe, é um salário que eu vou receber, mas assim... E eu sempre falava para a mãe, quando alguém me perguntar e dizer o que eu faço, fale que eu sou estudante. Não, mas você trabalha, você tem carteira assinada. Eu falei, não, minha mãe, eu sou estudante. Eu estou estudando para que eu consiga ser alguém, sabe? Que eu consiga fazer alguma coisa. E, nessa época, eu jamais pensaria em ter uma marca. Não estava fora. Eu achava que eu ia ter um bom currículo, ia ter um bom portfólio e o mercado de trabalho ia me absorver. Infelizmente, as marcas que me absorveram, eu vi ali um mundo triste, um mundo lindo da moda com pessoas tristes, sabe? Eu chegava nas reuniões, era menina assim, recém-chegada de Nova York, tinha visto o desfile da Chanel, tipo, com a cara de, desculpa, com a cara de cúbico, desse tamanho. Eu falei assim, gata, você acabou de chegar de Paris, meu amor. E, tipo, eu ficava assim, mas eu quero uma pressão tão grande com essas mulheres, sabe? Era sempre um chefe homem, tipo, um horror. Desculpa, mas nessa época que eu era estudante, eu sempre busquei vestir a camisa. Então, todo lugar que eu ia, eu falava assim, eu sou estudante, quero desconto. Sabe a carteirinha de estudante? Eu sou estudante, quero ir no cinema, quero pagar meia, vou comprar livro, quero pagar meia. Chegava nos restaurantes para lanchar, falava, eu sou estudante, quero pagar meia. Tudo eu queria pagar meia, tudo. Porque não tinha grana, então, eu queria usufruir das coisas. Então, eu assumo que nem... Eu lembro que, na época, a Livraria Cultura tinha um grande... pagava meia para os estudantes, você mostrava o comprovante. E assim eu fui montando o meu acervo de livros. E a coisa de estudante também. Todos os trabalhos que me chamavam, muitos deles de graça. Mas eu sempre falava, mas vai ter um transporte, vai ter um lanchinho, vai ter um cachezinho. Então, eu sempre batalhei também que as pessoas pudessem valorizar, sabe? Não, claro que a gente vai lá trabalhar, estar junto, mas poderia ter, pelo menos, um incentivo, né, para poder ir. E, uma vez eu estava para me formar, e todo mundo dizia que estava horrível o meu trabalho. Todo mundo. E eu não sabia o que era, né? Então, eu ficava muito triste do trabalho não ser validado. E depois eu fui estudar o histórico da universidade, né? O histórico da universidade, ela nunca condecorou a baianidade, nunca condecorou as pessoas pretas. Então, estar ali não era legal. E era outro tempo. Então, eu lembro que uma vez eu tive um ataque de pânico dentro do ônibus. Eu tinha apresentação final.
E um grande amigo meu, que é estilista também, Jefferson Villanova, vejo o trabalho. E eu nunca tinha tido isso, um ataque de pânico. Foi a primeira vez que, sabe, eu quase desmaiei, que vomitei, tipo, para fazer aquela apresentação. Eu lembro, na hora da apresentação, eu gaguejando, sabe? Tipo, foi horrível. Mas hoje eu vejo que eu estava com tanta expectativa em cima de mim que relaxe, sabe? Relaxe. É aquele momento. Não deixe isso suprir sua saúde psicológica, sua saúde física. Então, hoje eu vejo e falo, poxa, eu não podia ter me cobrado tanto. Ok, tirei a média 6, mas eram outros tempos, mas era um trabalho que eu merecia um 10. Porque uma coisa que eu sempre briguei muito na minha universidade é porque não era falado sobre a cultura afro. Nunca foi me apresentado um estilista, nunca foi falado. E quando eu quis levar isso para a universidade, foi algo assim, tipo, sabe, você está falando besteira. E aí, hoje, eu gosto muito de ver as pessoas que estudaram comigo, as pessoas que estiveram comigo nesse caminho, e mandar mensagem, falar, nossa, lembra aquele dia da apresentação? Você lembra? Nossa, você merecia receber um 10. E, tipo... Agora sim, amiga. Agora é aquela coisa de a pessoa se formou aqui, a pessoa veio daqui. Mas isso me formou para outro curso que eu vim fazer em São Paulo, né? Quando eu vim estudar em São Paulo, eu já estava meio que tipo pronta dessa outra universidade que eu fui. Então, não tenham medo, sabe, gente? E hoje, os professores de vocês estão muito mais preparados. Eu entendo também meus professores da época, porque não eram falados para eles para falar sobre moda brasileira. Era muito voltada para a moda do mundo. Então, quando eu entrei, era um mundo globalizado. Então, você tinha que ser globalizado. E era todos os termos em inglês. Tudo era em inglês. O brainstorm, o mood board, que é o painel de inspiração, tudo. Então, era algo que eu falava assim, poxa, como é que eu vou entrar nesse mercado se eu não tenho esse curso de inglês? E como é que eu vou investir os termos? E era tipo assim, a moda é para os ricos. Se você não tem grana, desculpa, você não vai para lugar nenhum. E eu vi muito isso, muito. E isso me trazia essa ansiedade que hoje eu acho que as redes sociais, o poder que a gente tem, a gente não precisa mais. Então, vista a sua camisa como estudante, avise para as pessoas em torno que você é estudante, para a sua família, para os amigos, para quando você não, tem que terminar o meu trabalho. Depois que eu terminar meu trabalho, eu fizer minha entrega, você me chame. Então, tinha muito isso. Final de semana, eu estudava. Eu passei, tipo, muitos anos, 3 anos da minha vida, sem saber o que era final de semana. Por quê? Eu trabalhava durante a semana, ficava cansada, aí eu dormia de manhã, sábado e domingo, então de tarde eu ficava estudando, e à noite eu ia fazer os outros trabalhos, na calmaria da madrugada e tal, que eu tinha que fazer as entregas, né? Então, eu me vesti mesmo, eu era estudante mesmo. Estudante. Isa, acho que agora a gente vai ter que encerrar. Queria te agradecer muito por esse tempo aqui com a gente. Foi, acho que, muito inspirador. Além do processo criativo, né? Extrapolou muito mais. Acho que você foi um pontinho de luz nesse dia cinzento aqui para todo mundo. Muito obrigada. Se quiser falar alguma coisinha só para a gente encerrar o bate-papo. Uma mensagem para a galera, acredite no seu axé para o pessoal, porque foi muito bom, muito gostoso. Para você voltar para conversar mais com a gente também, fazer essa troca com as turmas, porque foi muito bom. Obrigada, viu? De verdade. Eu que agradeço de estar aqui, por terem me recebido tão bem. E falar isso, acreditem em vocês, acreditem no achar de vocês. Aproveitem muito esse momento de vocês, de serem estudantes, de estar investindo na educação de vocês. Ajude sempre o próximo e faça uma economia criativa. Se a amiga está vendendo a joia dela e tal, compre. Está vendendo o brigadeiro dela, compre. Então, ajuda-se entre vocês, sabem? Uma coisa que eu aprendi muito é fazer essa coisa do coletivo, um Ubuntu, sabe? Tentem trabalhar sempre em coletivo para se ajudar sempre.